Olá, pessoal, hoje é terça-feira, dia 31 de março. Hoje sim, estamos nos despedindo de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini falando diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse é o Jornal Últimas Notícias e vamos falar de política. Vamos falar de uma mulher que está inserida dentro da política que mais quebrou esse país. Ela é a responsável por, no mínimo, metade das desgraças que acontecem no Brasil hoje. E qual é o nome dela? É Marcela Temer. Uma linda mulher que há 10 anos atrás, em abril de 2016, um rapaz que construía telhados lá em São Paulo, um telhadista, ele comprou um HD. Para nós contextualizarmos essa história, ele comprou um HD e nesse HD usado que ele comprou estava repleto de informações confidenciais. Números de celulares, conversas. Lá estavam também os dados da ex-primeira-dama, inclusive com fotos comprometedoras, com nudes da Marcela Temer, tá? Também algumas conversas apimentadas. Então esse telhadista que encontrou essas informações tinha comprado esse HD usado e fez contato com a primeira-dama. Resolveu tirar uma casquinha, né? Ele queria tirar vantagem da situação. Então ele pediu R$5.000 para não divulgar essas fotos. Entretanto, logo depois ele descobriu que se tratava da primeira-dama. Aí ele resolveu cobrar mais, é claro. O preço da chantagem passou para R$300.000. Bem sem vergonha também, né? Então, em menos de um mês, o extorquidor, nem sei se existe essa palavra, o cara que estava extorquindo a Marcela, foi preso, tá? Encontraram o cara, ele foi preso, foi condenado por 5 anos de prisão. Então, sobre o desfecho de Dilma, né, que foi impeachmentada, Temer assumiu o lugar dela como presidente da República e então, daí para frente, ele usou seus poderes para fazer daquele secretário de Justiça que prendeu o criminoso como ministro do STF. Inclusive, aquele secretário de Justiça botou esse telhadista, que botou o telhadista na cadeia, não deixou nada de informações para o público. Parece que agora apareceu algumas fotos, mas não vou falar nada. Naquele tempo, as fotos não vazaram para a mídia. Bom, um excelente trabalho desse secretário de segurança, né? E o presidente, na época, então, Michel Temer, ficou bastante impressionado com o secretário e o elevou de cargo. Sim, quis recompensar aquele secretário de segurança pela brilhante atuação nesse caso. E o indicou para ser ministro do STF. O nome dele é Alexandre de Moraes. Então, sim, a Marcela Temer é culpada por grande parte da desgraça que acontece em nosso país. Parece que saiu umas fotinhos dela aí. Mas claro que a gente não pode divulgar aqui, né? Bom, vamos passar para outra história política. Essa já teve um fim esperado. É sobre o governador do estado. Bom, iniciando a conversa, vamos começar falando
que ontem Ronaldo Caiado, governador por 2 mandatos de Goiás, foi escolhido pelo PSD para ser candidato à presidência da República. É como pré-candidato, né, oficial. E na sua primeira fala, ele já iniciou com a proposta a seguinte, ó. Se ele for presidente da República, bom, em primeiro lugar ele vai deixar o nosso governador chorando, né? Já está chorando. Até largou o seu partido de origem, comecei a falar diferente, né? Mas assim, ó, o Eduardo Leite ficou muito triste com essa proposta aí do PSD de botar o Caiado como candidato a presidente, porque o Eduardo Leite já tinha largado o partido dele de origem, né, que era o PSDB, porque não iria acionar ele como candidato à presidência da República, pois ele não poderia ser candidato, e daí foi que ele passou pelo PSD. Então ele teria chance de concorrer à presidência. Mas essa estratégia não deu certo. Só agora lhe cabe explorar uma vaga no Senado, quem sabe, né? Que também será imensamente difícil de ele conseguir. Que quando ele... porque agora que ele é governador do estado, ele fez coisas muito contrárias às suas falas, às suas diretrizes. Mais ou menos como o Lula, né, que prometeu melhorar a vida dos brasileiros e está quebrando o país. Eduardo Leite com seu discurso de não vender a Corsã, de não botar mais pedágios, de arrumar as estradas, de construir pontes derrubadas pelas enchentes e muitas outras coisas mais. Ele se quebrou por causa disso, né? Ninguém mais acredita nele, em seu discurso. Antes do Caiado ser escolhido como pré-candidato, ele falava muito bem de seu partido. E ontem ele chorou oceanos de revolta com seu novo partido. Tiraram o pirulito da sua boca. E como é que ele não vai chorar, né? Bom, ontem Ronaldo Caiado, em seu discurso, como eu falei antes me atravessei nas falas, né? No primeiro discurso de Caiado, ele falou que uma das primeiras ações que ele fará sendo presidente da República seria soltar os presos do dia 8 de janeiro, concedendo anistia a eles. E, consequentemente, Bolsonaro também está nesse bolo. E é por isso que eu sempre digo, veja as ações de seus candidatos, pois depois que eles são eleitos, eles fazem exatamente ao contrário do que eles prometeram. A maioria deles tem duas caras, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. Tá, mais uma da política, né? O Lula oficializou novamente a presença de Geraldo Alckmin para ser seu vice novamente. E por isso, essa semana, ele tem que deixar o ministério, né, que ele comanda. Aliás, já 17 ministros deixaram essa semana seus cargos para concorrer nas próximas eleições ao Senado, à Câmara Federal e também ao governo do estado. Será uma grande mudança na esplanada. Pensa bem, você vota no cara, daí o presidente diz, opa, vem aqui, vem trabalhar com o meu ministério. Aí entra o suplente dele e o cara que você votou para ser a pessoa que representará você, saiu daquele cargo, foi trabalhar de secretário, de funcionário do presidente. Então a gente tem que ter bastante cuidado aí e vai ter uma grande mudança na esplanada. Esta é a Semana Santa.
Esse foi o bloco político, mas nós vamos falar ainda de política. Temos bastante assunto de política hoje. Mas agora sim, agora vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, hoje tem seleção brasileira no ar contra a Croácia. E o técnico italiano Carlo Ancelotti testará aí seu segundo modelo ofensivo. Hoje o jogo também terá oportunidade para o gaúcho Ibáñez mostrar e se firmar na equipe. Quem sabe, né? Mais um gaúcho aí na equipe. O time terá no mínimo 6 mudanças sobre aquela equipe lá que enfrentou e sofreu uma derrota para a França. Mas vamos ver o que Ancelotti... como ele se sai hoje. Porque amanhã volta os jogos da dupla Grenal. Chega dessa lenga-lenga. O Internacional é o primeiro a entrar em campo com 2 vitórias consecutivas. Então volta com a moral lá em cima. Mas os colorados estarão sem algumas peças, tipo Rocher. Rocher está servindo o Uruguai e Félix Torres também não estará à disposição. Mas Borré e Carboneiro se apresentaram hoje pela manhã e já treinaram. Eles sim estarão servindo ao Internacional. E vão engordar ainda mais, né? O jogo de amanhã. Amanhã não terá também Vitinho no ataque, então o Inter tem que se puxar. E da parte gremista, né, que quinta-feira tem jogo, tem um desfalque no meio-campo. O Arthur, sim, provavelmente não estará nesse jogo. Balbuena foi defender o Paraguai também, e Noriega pelo Peru também não estarão à disposição do técnico português contra o jogo do Palmeiras em Sampa. Não terá Marlon, né, seu reserva... Caio Paulista, que também é do Palmeiras, é emprestado e não poderá atuar. Se não tem que pagar uma multa aí, acho que o Grêmio não está disposto a pagar a multa, nem vale a pena, né? A outra alternativa seria Pedro Gabriel, formado na categoria de base gremista, mas o Piá tem 18 anos e tem apenas 2 jogos no profissional, no gauchão. Então tudo indica que Pedro poderá ser preservado para esse confronto. Tem que pegar mais cancha, né? Pois será uma partida muito difícil. Sim, é um Palmeiras desfalcado de 8 dos principais atletas, mas mesmo assim o Palmeiras ele tem reposição aí de titulares, né? Claro que alguns outros clubes não têm nem na titularidade, né? Os reservas do Palmeiras são melhores que os titulares de muito clube aí da Série A. Então a tendência é que substituto de Marlon seja Vieri. Pelo menos nessa primeira partida, depois vamos ver o que vai acontecer. Esse é o Bloco Esportivo. Deixa eu mostrar a camiseta aí, ó, que a Natal Fitness vai dar de presente para você, ó. Essa é a camiseta do Grêmio do ano de 2018, assinada pela galera de 2018. Então acho que até hoje, hein? Você vai lá, compra acima de R$100 e concorre a esta camiseta, belíssima camiseta. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, a Natal Fitness é quem tem nos patrocinado aí no bloco esportivo. Gostou? E tem a camiseta, hein? Camiseta do Grêmio 2018 assinado pela galera que jogou bola nesse ano aí. Bom, em relação à segurança pública, hoje foi deflagrada uma operação policial, uma operação da Polícia Civil de Canoas, na Grande Porto Alegre. Ela desarticulou um grupo criminoso que realizava entregas de drogas e celulares, até armas de fogo dentro de presídios. E a galera usava drones, inclusive no presídio aqui em Bento Gonçalves. A polícia estima que estes droneiros tenham feito centenas de viagens e faziam até entrega de 4 presídios por dia. Que coisa, hein? Hoje foram cumpridos, então, 4 prisões preventivas a respeito dessa operação. Bom, a capital do vinho agora tem um novo comandante executivo. Depois da renúncia oficial de Diego Siqueira, que deve se focar na sua pré-candidatura a deputado federal pelo PL, o seu novo partido, então quem assume é o vice-prefeito, agora prefeito Amarildo Lucatelli. Assumiu definitivamente deixa eu botar aqui a imagem da solenidade, olha aí, ó, que legal. A transição de cargo ocorreu de forma amigável e já era aguardada nos bastidores da política gaúcha. Desde o anúncio realizado no início da semana, Lucatelli, que acompanhou de perto as ações da gestão ao longo dos últimos anos, assume a prefeitura como principal missão de garantir a continuidade dos projetos de infraestrutura, saúde e educação, que já estavam previstos no cronograma da administração municipal. Em seus primeiros atos como novo chefe do executivo, Amarildo deve se reunir com o secretariado para alinhar as prioridades desse ciclo final de mandato. A expectativa é que o novo prefeito mantenha a base de apoio construída no Legislativo, assegurando a estabilidade institucional necessária para a entrega de novas obras à população e desenvolvimento da cidade. A atração de novos investimentos regionais sempre será bem-vinda. O ex-prefeito busca, então, consolidar alianças, atrair lideranças em diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul para fortalecer o seu nome na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília no próximo ano. Já pensou? Um deputado federal aqui de Bento, né? Bom, vamos para um bloco comercial, bloco da Harmony, e nós voltamos em seguida, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Deixa eu dar uma notícia bem ruim. Com esse calor, o centro da capital do vinho está sofrendo transtornos com o abastecimento de água. O centro e bairros aí aos arredores, gerando transtornos para moradores, especialmente para os comerciantes locais, né? Não tem água? Que coisa triste, né? Na manhã de hoje, a interrupção no fornecimento mobilizou equipes da Corsan que atuaram de forma ininterrupta para tentar estabilizar o sistema e normalizar o serviço na região. Para localizar a origem do problema, os técnicos da companhia precisaram realizar uma varredura detalhada utilizando um geofone. Sabe o que é um geofone? Geofone é um equipamento capaz de identificar rompimentos na canalização subterrânea
através da captação de sons e ruídos, tipo aquele que o médico escuta o seu coração. E daí ele deixa aí, permitindo aí a detecção exata aonde tem o vazamento que não é visível na superfície do asfalto. O trabalho de rastreio, então, foi exclusivo, executado durante a madrugada, que é o período que tem menos automóveis no centro. A interferência de barulhos urbanos deixam o aparelho meio impreciso. Então a galera descobriu aí o vazamento na manhã e após o mapeamento noturno, os profissionais identificaram os pontos críticos de vazamento de água e iniciaram imediatamente os reparos na rede. A concessionária estima que o abastecimento comece gradativamente sendo restabelecido. Depois das conclusões dos concertos, até o momento da gravação desse jornal aqui, não temos a certeza que já voltou água no centro de Bento. Moradores e lojistas necessitam dessa informação, de saber. Então a gente indica para que vocês liguem, né, para o telefone gratuito, né, o 0800 64 664 44 e falem com a Corsan. Bom, falei que a gente ia falar ainda mais de política, né? No bloco político aí nós falamos que Eduardo Leite não foi escolhido para ser pré-candidato à presidência da República e essa decisão veio através das suas grandes conquistas aqui no Rio Grande do Sul, que são os pedágios, a falta de manutenção nas estradas. Algumas parecem que foram bombardeadas, que estão em sistema de guerra. Falamos sobre as pontes que foram destruídas nas enchentes de 23 e ainda não estão sendo feitas. E por coincidência, esse será o nosso ponto de visão agora. A nossa próxima conversa será sobre isso, pois a reconstrução da ponte de Santa Bárbara de Guaporé e de seu acesso é de suma importância. É de suma importância para as comunidades de Bento Gonçalves e arredores. O cronograma da obra anda a passos de tartaruga. É obra pública, né? Para que dar aquela pressão, né? As obras que são de suma importância para todos estão muito devagar. Já deveriam estar prontas. 2023 caiu essa ponte, meu Deus. Mas diante desses 3 anos, o povo sofre um duro golpe em seu cronograma e seguem em suas poltronas, olhando, pois o segundo ato vai começar. Segundo informações divulgadas pelo vereador Lúcio Lanes, do PDT, durante o seu pronunciamento na Câmara Municipal, a nova estrutura será entregue à população somente em maio de 2027. O parlamentar destacou que até o momento apenas 23% da obra de infraestrutura foi efetivamente concluída. Deixa eu botar para vocês aí. Eu tenho aqui, ó, dá uma olhada. O projeto é de 31 milhões e meio, quase 31,3 milhões e 300 mil. Ele é coordenado pela Secretaria de Logística e Transportes, a CELT, e pelo Departamento Autônomo das Estradas de Rodagem, o DAIA. A nova ponte promete ser significativamente superior à antiga. O projeto prevê que a travessia seja 1 metro mais alta que a antiga, 25 metros mais extensa, 2,60 metros mais larga, incluindo a adição de acostamentos em ambos os lados da estrutura para maior segurança. Apesar das melhorias projetadas, o atraso gera uma grande frustração. No início desse ano, o secretário estadual de Logística e Transportes, o Juvir Costela,
havia garantido publicamente que as obras estariam seguindo um cronograma duro e que a inauguração ocorreria ainda esse ano. Por essas e outras que Eduardo Leite não foi escolhido para ser pré-candidato ao governo da nação. Ele tem mais rejeição do que aprovação do povo gaúcho. Bom, ainda falando do governo gaúcho, pois hoje o Piratini formalizou a proposta do Ministério da Fazenda que prevê a diminuição de R$ 1,20 no litro do diesel importado. A expectativa é que o governo Lula repasse aí para todos os governadores, que todos eles aceitem essa proposta até o final de semana, para viabilizar a medida o quanto antes, para que ela seja implementada em abril, em maio. A adesão de todos os estados não é obrigatória, sabe? Mas teria que ser. Mas eu posso pontuar que se algum estado não aderir a esse plano, isso poderia gerar um problema de distribuição, de tentativa de levar o diesel de um estado para o outro. Também isso seria um problema, Pois sempre tem aqueles espertinhos. E por isso que o ideal seria que todos os 27 estados aderissem ao governo para reduzir o preço do combustível, do diesel, Tomara que todos façam esse acordo, parecia que eu tava em uma farmácia, É isso aí. A imagem de fundo se refere ao aumento de remédios que estarão sujeitos a partir de hoje. Você pensou que era a partir de amanhã? Nananina, não, a partir de hoje. Um aumento no máximo de 3,81%, quase 4%. E esse é o percentual, varia, conforme a classificação dos remédios, tipos genéricos, classificação de mercado. São vários fatores que serão analisados na prática dos remédios. E tem muitos fabricantes, eles costumam ficar com maior aumento, esses que têm mais fabricantes. Enquanto os medicamentos com pouca concorrência entram em níveis mais baixos. Nem todos vão alcançar esses níveis. Bom, esse aumento também não é automático, Pois eles dependem das farmacêuticas e esse percentual de 3,81 foi decidido pela Câmara de Regularização do Mercado de Medicamentos, que é o órgão responsável por definir o limite de preços máximos a serem cobrados no Brasil. Então ainda dá para... Tem algumas farmácias, acredito que já aumentaram, mas tem umas que talvez não. Então, se você precisa de remédio e está na época de comprar, lhe aconselho a comprar o quanto antes possível. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Hoje, dia 31, estamos nos despedindo de março. Amanhã entramos em abril. Até lá, pessoal. Um grande abraço.